Até agora, os programas que a gente fez, eles seguiam um fluxo bem definido. Mas existem muitos problemas, na verdade a maioria deles, que não podem ser resolvidos com programas que sigam essa estrutura de fluxo linear. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar de desvio. Desvio ou desvio condicional. Até agora, os programas que a gente fez, eles seguiam um fluxo bem definido. Ele começava, seguia uma estrutura de linhas executando as tarefas que a gente determinava, até que encerrava a execução. Mas existem muitos problemas, na verdade a maioria deles, que não podem ser resolvidos com programas que sigam essa estrutura de fluxo linear. Então nós vamos ver os desvios. Desvio é quando a gente, ao invés de fazer um fluxo seguido linear para o programa, a gente dá para a lógica do nosso programa a possibilidade de, em um certo ponto, tomar alguma decisão e seguir por um fluxo ou por um outro fluxo, a depender do resultado de uma condição lógica que a gente determina. Por exemplo, este problema aí, ó. Eu quero calcular o valor absoluto de dois números. Existem funções que trazem isso pronto para a gente, mas vamos imaginar, para favorecer o exercício, que a gente precise resolver isso. Note que o valor absoluto não é meramente a diferença, porque é o módulo da diferença. Então, se eu tenho dois números e eu quero o valor absoluto da diferença deles, eu tenho a possibilidade de o primeiro número ser maior do que o segundo, então a diferença é suficiente, mas pode ser que o segundo seja maior do que o primeiro. Então, nesse caso, a diferença dá negativo. Eu preciso tratar essa possibilidade. Além disso, eles podem ser iguais, mas nesse caso isso não vai importar muito. O que importa é que não é suficiente calcular n1, o primeiro número, menos n2, o segundo número. Isso não resolve o nosso problema. Com efeito, a gente tem dois caminhos possíveis para resolver o problema. Um é calcular n1 menos n2, mas isso só serve se n1 for maior do que n2. O outro é calcular n2 menos n1, mas isso também só serve se n2 for maior do que n1. Então, se o primeiro número for maior do que o segundo, o valor absoluto é o primeiro menos o segundo. Se o primeiro número não for maior do que o segundo, então o valor absoluto é o segundo menos o primeiro. Note que se os números forem iguais, aí tanto faz eu fazer o primeiro menos o segundo, ou o segundo menos o primeiro, que o resultado vai dar zero. Nós podemos ver isso graficamente aqui, ó. Preste atenção. É uma representação gráfica do programa escrito em Portugal, ou pseudocódigo. Por exemplo, tem leia N1, leia N2. Se a gente estivesse escrevendo em C, seria Cin, e a gente pegaria o valor para colocar em N1, um outro Cin para colocar o valor em N2. Escreva N1 menos N2 seria um Cout. Mas em pseudocódigo ou em Portugal servirá para nós entendermos o fluxo. Note que para resolver esse problema que a gente falou aí do valor absoluto, a gente vai ter que construir um fluxo que em um certo momento, repara aí, nesse trecho aqui, ó, ele vai fazer uma consideração e vai decidir se ele vai seguir o fluxo por um caminho, que é o caminho caso esta condição seja verdadeira, eu vou chamar isso aqui de caminho da verdade, ou vai escolher seguir um outro caminho, caso esta condição aqui seja falsa, eu vou chamar, para simplificar, de caminho da mentira. Imagine que a gente vai acompanhar a execução desse programa escrito aí nesse pseudocódigo e com essa representação gráfica.
Então, N1 e N2 são as nossas duas variáveis e vamos supor que na hora que se executa o comando leia N1 ou CIN N1, alguém vai lá e coloca o 8, e aí o 8 vai ficar guardado na variável N1. O fluxo do programa segue para a instrução seguinte. Vamos supor que ele chega aí, alguém, na hora que ele executa a leitura, alguém digita 5, e aí ele guarda o 5 na variável N2. E aí ele chega no desvio. Na hora que chega no desvio, é a hora de fazer a consideração. N1 é maior do que N2. Note que, como N1 é 8 e N2 é 5, então a condição lógica que está colocada é verdadeira. E isso desenha para o fluxo do programa o caminho da verdade, né? Ele vai seguir pelo lado da condição ser verdadeira e vai ignorar o comando da condição ser falsa. Então presta atenção que ele vai seguir por cá, vai executar isto aqui, e isto aqui jamais será executado. Ele prossegue, portanto, e escreve N1 menos N2. Quando ele fizer esse cálculo, N1 é 8, N2 é 5, ele calcula 8 menos 5, 3, e ele plota lá na tela o 3, que é o resultado do valor absoluto, e encerra a execução do programa. Note que a gente pode supor uma situação diferente. Então vamos supor que numa outra execução, para N1 seja colocado 4, e na sequência para N2 seja colocado 5. Quando ele chega na condição lógica agora, N1 maior que N2, 4 maior que 5 dá falso. Então ele vai pelo caminho da mentira. Ele vai executar este comando aqui e vai ignorar este comando aqui. Isso determina o fluxo do programa para este lado. Ele vai escrever N2 menos N1, 5 menos 4, 1, e vai escrever 1 lá na tela, e encerra a execução do programa. Só para imaginar, se ele viesse com a leitura de N1 e N2, ambos os casos fossem 5, quando ele chegasse aqui, pense um pouco e me responda qual o caminho que ele escolheria. O caminho da verdade ou o caminho da mentira? Isso, note que N1 maior que N2 é falso. Ele escolhe este caminho aqui. Se nós testássemos N1 maior ou igual a N2, no caso sendo igual, ele escolheria o caminho da verdade, mas não foi o que nós escrevemos. Nós escrevemos N1 maior que N2. Como é falso, ele vai escolher este caminho de cá. Note que aquela não é a única solução para resolver o problema. Uma outra solução, por exemplo, aqui, ó, lê N1, lê N2, ele faz o cálculo, ele faz a condição lógica para decidir se vai pelo caminho da verdade ou pelo caminho da mentira. E escolhido qual caminho que ele vai, ele não escreve ainda. Ele calcula o resultado, ou N1 menos N2, ou N2 menos N1, e guarda na variável D. Então, se ele escolher o caminho da verdade, em D ele vai guardar N1 menos N2. Se por um acaso ele escolher o outro caminho, em D ele vai guardar N2 menos N1. Qualquer que seja o caminho, ou por um lado ou pelo outro, ele vai chegar aqui ao final, ó, e vai executar esta parte do código. Então note que ele faz um fluxo que se abre, então o fluxo vem, se abre, e depois se junta de novo no final do programa. Ó. Aqui dentro, independente dele ter seguido pelo caminho da verdade ou pelo caminho da mentira, ele se junta novamente para escrever o resultado e termina o programa. Isso determina os dois tipos de desvio que a gente pode ter. Um é um desvio que a gente determina apenas o que vai ser feito no caminho da verdade e não determina nada no caminho da mentira. Então, se a condição for verdadeira, existe coisa a ser feita. Se a condição for falsa, não precisa ter nenhuma tarefa específica. Neste tipo de desvio, a gente chama de desvio simples. Um outro tipo de desvio, que é o desvio composto, é quando a gente determina coisas que serão feitas no caminho da verdade e coisas que serão feitas no caminho da mentira. Então, existe tarefa associada ao caminho da verdade, existe tarefa associada ao caminho da mentira. O importante sobre o desvio é que, independente de ele ter feito o desvio aqui pelo caminho da verdade, ele vai executar este comando. Se ele não fizer o desvio pelo caminho da verdade, ele também vai executar este comando. Então, este comando não está subordinado à condição de desvio. A mesma coisa aqui, ó, se ele fizer alguma coisa associada ao caminho da verdade, ele vai executar isso aqui depois. Se ele tiver seguido pelo caminho da mentira, ele também vai executar isso aqui depois. Isto aqui não está subordinado ao desvio. Naturalmente, eu posso ter mais de um retângulo aqui, né? Eu posso ter vários comandos subordinados ao caminho da verdade, ou aqui vários comandos subordinados ao caminho da verdade e vários comandos subordinados ao caminho da mentira, não tem problema. Mas quando a gente está programando, a gente não tem a possibilidade de fazer esse desenho.
A gente precisa escrever. Para isso, a gente vai conhecer um comando chamado if. If vem do inglês se. Se uma condição for verdadeira, então você coloca o comando que está subordinado a esta condição verdadeira. Caso você precise determinar algo subordinado à condição ser falsa, você usa else. Então, o else e o comando subordinado à condição falsa. If do inglês se, else do inglês se não. Então, a lógica é, se uma certa condição, você executa o comando. Se não, você executa o outro comando. Olha aqui um exemplo. If uma certa condição, um comando. Por exemplo, usando aquela solução em que a gente atribui um valor inicial para D, no caso a gente chamou D de diff, tá? Então eu atribuo um valor inicial para D e depois eu testo para saber se eu vou modificar o valor para corrigir ou não. Então eu estabeleço um valor, if N1 maior que N2, este é o comando que está subordinado ao if. Então isto aqui é o equivalente ao retângulo no caminho da verdade. E isto aqui é o equivalente ao losango, naquele diagrama, fluxograma, que a gente desenhou. A estrutura tipicamente é essa, if uma condição, um comando. Note que esses outros comandos aqui, ó, eles vão ser executados independente da escolha que foi feita aqui. Se essa condição for verdadeira, o programa vai pegar o caminho da verdade e vai executar este comando. Se esta condição for falsa, o programa vai ignorar este comando. Mas independente dele ter escolhido executar ou ignorar, este comando aqui será executado. O if-else permite que a gente faça o desvio duplo. Então, if uma certa condição, o comando subordinado a ela, isso aqui é o losango, isso aqui é o retângulo dentro do caminho da verdade. Else, um comando subordinado ao else. Isso aqui é um retângulo subordinado ao caminho da mentira. Então, aqui está o caminho da verdade, o que vai ser executado, e aqui está o que vai ser executado no caminho da mentira. Usando o mesmo exemplo, if N1 maior que N2, então eu vou atribuir a diff N1 menos N2. Isso aqui é o losango, e isso aqui é o retângulo no caminho da verdade. Else, diff é igual a N2 menos N1. Isso aqui é o retângulo no caminho da mentira. Independente dele ter escolhido fazer esta atribuição ou esta atribuição, ele vai executar o comando de baixo. O printf está aí porque está na codificação de C-ANSI. Em C++ a gente usaria o cout, tá? Aqui, se eu quiser, eu posso colocar mais de um comando subordinado ao if ou ao else. Basta que eu separe ele dentro de um bloco de comandos. O que é um bloco de comandos? Lá no comecinho, na aula de introdução ao C, a gente falou. Um bloco de comandos é um bloco que está delimitado por um abre-chave e fecha-chave. Então, se eu coloco um grupo de comandos delimitado por um abre-chave e fecha-chave, ele é um bloco de comandos. Então, eu não estou determinando um comando, eu estou determinando um bloco. Todos esses comandos aqui estarão subordinados ao if. Se a condição for verdadeira, todo este bloco de comandos será executado. Da mesma forma, no else, abre-chave e fecha-chave, determina um outro bloco de comandos que vai ser executado se a condição for falsa. Olha este exemplo para você entender melhor. Se a idade for maior que 18, eu quero que ele execute um bloco de comandos. Eu quero que ele calcule a variável tempo e escreva essa mensagem. Por exemplo, se a idade for maior que 18, o cara escreveu 21. Se 21 é maior que 18, então ele vai calcular idade menos 3, 21 menos 3, 3, fazem 3 anos desde a maioridade. Se não, por exemplo, se ele pôs 14, então o tempo é 18 menos idade. 18 menos 14, 4. E aí ele vem para cá e faz. Faltam 4 anos até a maioridade. Note que é um bloco de comandos, são dois comandos, a atribuição e o stdcout. Eu estou, portanto, cercando ele com chaves. Um outro bloco de comandos, a atribuição e o stdcout. Então, eu estou cercando por abre-chave e fecha-chave. Preste atenção numa coisa. Abrir-chave e fechar-chave é suficiente para o compilador saber que aquilo é um bloco de comando subordinado ao if ou ao else. Mas para nós humanos, isso não é suficiente. A gente se confunde. Para evitar isso, a gente usa a indentação. Indentação é isso aqui, ó. Note que eu escrevi o tempo igual a idade menos 18 um pouco à direita em relação ao if. Então isso sugere para quem olha rapidamente que tem um if, tem um else e tem esse grupo de comandos aqui que está subordinado ao if e tem esse grupo de comandos aqui que está subordinados ao else. Note que isso é um paradoxo, porque a linguagem não exige, ela exige o abre-chave e fecha-chave. Mas o humano, que nem presta muita atenção às vezes no abre-chave e fecha-chave, vê com muita clareza.
Então nós precisamos atender os dois. A linguagem, porque você precisa fazer o seu programa funcionar, e a indentação para que o seu código fique mais fácil da gente olhar e entender. Indentação é uma ótima prática de programação. Custa 30% da avaliação na disciplina. Então vamos aqui no nosso programa, vamos pegar um arquivo qualquer que a gente tenha programado recentemente, apenas para a gente aproveitar e seguir de exemplo. Não preciso de math.h. Vamos agora aqui, deixa eu corrigir o que é a bobagem que eu fiz aqui, pronto. Vamos agora aqui construir um programa usando o if, justamente para fazer aquele exemplo. Ler dois números e decidir o valor absoluto deles. Vamos começar com as nossas variáveis. Por exemplo, int n1, n2 e d. A gente vai precisar fazer aquela introdução padrão, cin para n1 e n2, então vamos lá. E aqui, ó, a gente vai fazer aquela primeira solução. A solução que usa um desvio composto, com if e else. Então, if n1 maior que n2, isso é o nosso losango. Vamos colocar aqui, ó, já o nosso editor já sugere uma indentação para a gente. Então, a gente faz com que d receba n1 menos n2. Else d vai receber n2 menos n1. Agora que a gente já, por um caminho ou por outro, tem o valor de d, vamos dar a saída. Out. E pronto. Em tese, o nosso programa está pronto para ser compilado e executado. Vamos ver se dá algum erro. Não, nenhum erro, então podemos executar. Digitar o valor de n1 e n2, por exemplo, 8 e 5. O valor absoluto, portanto, vai ser 3. De fato, ele calculou 8 menos 5 igual a 3. Se a gente executar de novo, agora a gente pode aparecer os valores, sei lá, 4 e 5. Agora o valor absoluto é 1, mas ele vai calcular pelo outro lado, né? Então, aí está o resultado. E se a gente oferecer os dois valores iguais, note que se os dois valores forem iguais, a condição vai falhar, mas não faz diferença. Por exemplo, 5 e 5, e este é o resultado, 0. E a gente pode fazer aquela outra solução que não usa o else. Então a gente tem esta outra solução. E esta outra solução que não usa o else, a gente inicia com um valor d igual a n2 menos n1. E aí, se o if funcionar, ou seja, se essa condição for verdadeira, ele entra no caminho da verdade e modifica o valor de d. Vamos compilar para ver se ele funciona. Não, deu um probleminha aqui. O que, que foi? Eu estou usando D maiúsculo. Lembra que a linguagem é case sensitive? Isso é uma coisinha chata. Vamos ver agora. Ótimo, compilou. Então vamos executar. Digite os valores, por exemplo, aqueles mesmos, 8 e 5. Então a diferença é 3. Note que agora, ó, 8 e 5, n1 maior que n2, ele começou com o valor errado. Ele fez 5 menos 8, n2 menos n1. Mas aqui, ó, o if faz com que ele refaça o cálculo e aí deu certo. Agora vamos executar começando com 4 e 5. De fato, a diferença deu 1. 4 e 5. Quando ele calcula 4 menos 5 menos 4, dá 1. Aí ele entra pelo caminho, não, ele ignora esse comando, mas o resultado já estava correto e ele executa. E se eu puser 4 e 4, também funciona. Tá certo, pessoal? Gente, isso encerra a aula com o conteúdo teórico do desvio. O resto é exercício. Temos exercícios para fazer na aula, que a gente vai fazer na aula presencial, junto, e temos exercícios nas listas de exercício que estão na internet. Façam exercício. Nunca se esqueça, a gente aprende a programar programando. Muito obrigado e até a próxima.